Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Amnésia Calaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 29 de agosto. Mobilidade urbana, calçadas em meio a obstáculos dificultam o acesso de pedestres. Custo dos empregados. Em meio às buscas por uma oportunidade no mercado de trabalho, muitos candidatos se deparam com despesas extras para conquistar uma vaga. Trânsito mais seguro. 7º Grupamento de Bombeiros Militar faz sinalização em ponte no bairro Campinhos. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Nos dias 30 e 31 de agosto será realizada a primeira jornada de agroecologia com o tema Identidade e Sustentabilidade Territorial. A atividade será realizada em Itororó, no Centro Territorial de Educação Profissional, o CETEP, das. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone 73-3261-1039. Em parceria com o Núcleo de Permacultura 7 Cascas da UESB, a pré-jornada contará com feira de ciências, rodas de conversa, visitas agroecológicas, mini-cursos, palestras e oficinas, e se consolida como um importante espaço que favorece a articulação e autonomia dos povos e comunidades nos territórios através da contextualização e a interação de saberes entre os povos. Mobilidade urbana, calçadas em meio a obstáculos dificultam o acesso de pedestres. A reportagem de Luiz Pedro Passos e Davi Santana. Há um obstáculo no meio do caminho? No meio do caminho, vários obstáculos. Calçadas desniveladas, árvores, postes de iluminação. Para quem possui deficiência visual, esses elementos constituem barreiras que dificultam a mobilidade e impedem o direito de ir e vir das pessoas. Para mostrar as irregularidades das calçadas aqui em Vitória da Conquista, nós convidamos Marcelo Baiano. Ele é deficiente visual, possui baixa visão, tem entre 10% e 15% apenas da visão. Apesar de estar com a bengala, ele não precisa desse instrumento. Ele também faz parte da ACID, a Associação Conquistense de Integração do Deficiente. Ele é o vice-presidente da instituição. Portanto, conhece de perto a realidade das pessoas com deficiência visual, o que elas passam circulando pelas calçadas de Vitória da Conquista. E aqui, ó, aqui nós temos aqui na frente a lixeira. Podemos perceber aqui que antes de encontrar aqui embaixo, já encontrou em cima. Então, é um obstáculo bastante complicado para se rastrear com a bengala, assim como acontece também com os orelhões. A pessoa com deficiência visual, ela vai rastreando com a bengala, só que ela só acha embaixo. E o obstáculo, às vezes, não está só perto do solo, está também na parte de cima, que é o caso dos orelhões e de algumas lixeiras como essa aqui. Essa região que você está acompanhando nas imagens é próxima aqui da sede da ACID.
né? E todas essas dificuldades, portanto, estão bem próximas das pessoas, né, que circulam pela CID, que circulam aqui por essa região. No caso aqui, esse piso que está irregular, ladeirado, que dificulta bastante, não só para a pessoa com deficiência visual, mas também com um cadeirante. Podemos ver que logo ali na frente também tem um desnível, tem degraus. E isso é barreiras arquitetônicas que pode causar alguns danos físicos e até privar pessoas de algumas oportunidades. Essa realidade poderia ser diferente caso as pessoas se atentassem para o Código de Obras do município. O Código de Obras, ele estabelece tudo isso, está lá normatizado. Então, as calçadas, elas devem atender àquela condição a rampa de acesso de veículo, ela não pode ser em toda a calçada, ela tem um percentual da largura da calçada para se construir a rampa. Existe dentro da faixa da calçada a área técnica, que é em torno de 75 centímetros ali, é onde você pode implantar os postes, as lixeiras, alguns equipamentos públicos naquela faixa. E você tem que deixar ainda a faixa para a circulação livre de pedestre, inclusive com o que há de mais moderno, que é a acessibilidade, onde você tem um piso tátil e duas faixas de pisos lisos de no mínimo 60 centímetros para permitir essa locomoção das pessoas que têm deficiência de acessibilidade. O cuidado com as construções deve ser redobrado ainda mais na fase inicial do projeto. É preciso ter ciência do que pode e do que não pode ser feito nas edificações. Caso contrário, você pode ser punido. Existe já consolidado há muitos e muitos anos várias calçadas dentro da cidade que não atenderam a essas normas. Então a gente vive hoje com o que é moderno, o que é normatizado, o que o Código de Obras exige e também o que vem de muitos e muitos anos, como eu já citei aqui, que já estão aí consolidadas na cidade, que a gente anda e vê, temos várias deficiências ainda a serem corrigidas. Então, o que está lá no passado, ele hoje, quando a residência ou o comércio ou aquela edificação ela vai passar por uma reforma, a calçada dela vai atender a essa norma nova. E se você entrar também com uma construção, ela tem que atender toda essa norma de passeio e de acessibilidade. Então, como a prefeitura atua, quem não cumpre isso, ele é atuado e é convidado a que se construa da forma correta. Se não atender, pode até ter sua obra paralisada. Então, vai construir, vai reformar, fique de olho na lei e faça com que a caminhada nas calçadas, ao invés de ser um ato tortuoso, seja o primeiro passo para a garantia da mobilidade urbana. Custo desempregados. Em meio à procura por uma oportunidade no mercado de trabalho, muitos candidatos se deparam com despesas extras para conquistar uma vaga. Quem conta essa história para a gente é o estudante de jornalismo Gabriel Pires. Segundo o IBGE, mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com a PNAD contínua, desses 12 milhões, 3 milhões e 300 mil estão em busca de emprego. Quem se encaixa nesses números é Valdomiro, que está em busca de um trabalho como vendedor há 1 ano. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra é porque, de fato, tem uma concorrência muito grande, né? Porque muita gente parada, então muita gente procurando a área de vendas, que é uma das alternativas para quem está parado. Todos os dias, o Cine Bahia, no centro de Vitória da Conquista, recebe entre 100 e 120 currículos de pessoas em busca de vaga no mercado de trabalho. Daqui, os candidatos são encaminhados para as empresas cadastradas. A gente procura tentar chegar o mais próximo possível do perfil que a empresa procura. E nisso a gente encaminha, depois que as pessoas vão nessa empresa, a gente recebe um resultado. O índice mais ou menos de acerto aí é de 60%, às vezes até mais. Porque também as empresas recebem candidatos que vão pessoalmente na porta, né? Mas aqui o Cine Bahia tem êxito. O que a gente pede é que sempre insista, entendeu? Na primeira vez não conseguiu, com certeza, segunda, terceira vez, a gente vai conseguir colocar essa pessoa no mercado de trabalho. Além das dificuldades de encontrar uma vaga no mercado de trabalho, os desempregados também têm gastos como xerox de documentos, impressão de currículos, alimentação, capacitação e o principal vilão, o transporte.
É importante a pessoa se preocupar, quando ele vai sair para entregar currículos, ele faz uma quantidade de impressão logo cedo, antes de ir para o mercado levar currículos. Ele procura se preparar em casa, já bem, né, faz um currículo mais adequado, já leva uma quantidade impressa. Por exemplo, vai levar no centro, procura entregar para aquelas empresas do centro, e no dia seguinte quer ir para outro lugar, vai para outro lugar, faz esse rodízio, até mesmo para economizar tempo e o mesmo dinheiro, né, para que não gaste mais de um transporte durante o dia e até mesmo o tempo. Ele sai de manhã, faz uma manhã no centro, no outro dia vai no shopping, entrega no total nas lojas, porque tem muita loja em cada shopping, e assim vai, é o que precisa. Além da qualificação, né, é importante a pessoa estar sempre se qualificando. E a legislação de trânsito prevê novas regras de emplacamento para quem for comprar um veículo usado. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Quem comprar um carro usado não vai mais precisar trocar a placa cinza pela identificação veicular Mercosul, modelo já implantado na Bahia. Entrou em vigor na última terça-feira a Resolução 780/2019 do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que estabelece as novas regras para o emplacamento. Isso aí foi mais para uma flexibilidade, né, do governo, para poder facilitar um pouquinho mais, porque o pessoal estava reclamando muito porque tinha acabado de fazer transferência, tinha uma placa nova e ao mesmo tempo já seria obrigatório tirar ela novamente. A placa Mercosul não é obrigatória na transferência de propriedade de veículos. Ela continua sendo exigida para os veículos 0 km, os transferidos de estado ou município, na mudança de categoria ou placas cinzas danificadas ou roubadas. Elton conta que os serviços realizados antes da resolução continuam valendo, mesmo que ainda não concluídos. O que seria esse serviço? Uma vistoria que você realizou antes dessa resolução, ela vai ser obrigatória ainda trocar a placa, porque você iniciou o serviço antes da resolução. A regra só vai valer a partir de agora, de ontem no caso, né? Vistoria, a transferência, tudo vai ser relativo dessa data para cá. Houve alteração também na padronagem da placa Mercosul. Ela perdeu a pintura reflexiva e as ondas sinuosas. As 4 letras e 3 números, o código bidimensional QR Code, a marca d'água, a bandeira do Brasil e o emblema do bloco econômico continuam. As placas já instaladas não precisam ser trocadas. Pela resolução, os fabricantes da matéria-prima devem estar credenciados ao DENATRAN. As que já foram colocadas, né, vão continuar da mesma forma, não vou ter nenhuma alteração não. Esses modelos novos das placas que são fabricadas, que teve algumas alteraçãozinhas, que também, coisas bem simples mesmo. E a questão de quem pode fabricar essas placas continua a mesma. Ela tem que ser credenciada ao DETRAN, ao DENATRAN e ao DETRAN da Bahia. E somente elas que são autorizadas a fazer esse tipo de placa. A opinião de boa parte dos consumidores é polêmica. Eu acho que uma coisa deveria ser mais tempo, né, para o pessoal adaptar isso aí. Só que já vem de uma vez, a pessoa está com uma placa nova no carro, tem que trocar. E fica bem mais caro. Aumentou bastante, porque anterior a placa era praticamente 70, 80 reais, agora 150 a 170 reais uma placa nova. É um prejuízo a mais, né? O governo devia já fazer a lei de trocar logo as placas para ficar uma placa só. Agora vamos aos destaques do nosso Giro de Notícias desta quinta-feira. Mariana Costa traz as informações. Boa noite, Mari. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. O Giro de Notícias de hoje já começa com uma queixa. A população de Piripá protestou em frente à Embasa, exigindo uma solução para a falta d'água que todos sofrem há mais de 20 anos. Acompanhe agora um depoimento da moradora Marineide Ferreira de Carvalho, que é representante dos usuários na comissão Água é Vida. É uma notoriedade porque a Embasa é uma estatal, né? Envolve o governo e a gente precisa que o governo sinalize, né? Dê autorização para essa ampliação e essa limpeza que a gente precisa aqui na barragem. E todo ano é isso, esse estresse por conta da falta d'água. Em nota enviada à nossa redação, a Embasa informa que o abastecimento em Piripá ocorre normalmente com a distribuição de 40 metros cúbicos de água por hora, durante as 24 horas do dia, e descartou a possibilidade de racionamento. A Embasa informa também que a cidade é atendida pela barragem de Champrão, em Condeúba, e que estudos estão sendo realizados
para verificar a possibilidade de ampliação da barragem do Bonito. E a notícia boa de hoje é que o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, é o primeiro hospital público do interior da Bahia a realizar cirurgia cardíaca. O hospital tem capacidade para realizar até 20 cirurgias por mês. Fábio Vilas Boas, secretário, lembrou que também será realizado em breve em Irecê, Barreiras, Vitória da Conquista e outros municípios. É com você, Eline. Obrigada, Mari. Agora vamos falar sobre o tempo. Neste momento, os termômetros registram a temperatura de 20 graus. Vamos conferir no mapa a previsão para amanhã em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. Os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Em Barra do Choça, o tempo segue parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 14 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Para Maracás, a previsão é de tempo parcialmente nublado, variação de temperatura entre 13 e 23 graus. Predomínio de sol em Botuporã nesta sexta-feira, onde os termômetros devem registrar a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a nutricionista Jeane Sampaio. Ela que conversa com a gente sobre o aumento da obesidade e a alimentação saudável. E ainda nesta edição tem a estreia do Na Estrada com Betânia Guimarães. Mais um quadro do ESB Notícias, segunda edição, que irá apresentar as histórias dos 417 municípios baianos, mostrando as belezas, curiosidades de cada lugar. O intervalo é rápido, não saia daí. E estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Nos dias frios, o organismo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal ideal. Uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, deve ser priorizada no cardápio. A reportagem é de Jeane Sampaio e Davi Santana. Durante o período de inverno, é comum muitas pessoas sentirem mais fome nos dias frios. Com a chegada das temperaturas mais baixas, o nosso corpo sente a necessidade de proteção. Nessa situação, uma situação um pouco mais fria, o nosso corpo ele precisa regular a nossa temperatura corporal. Então, para regular essa temperatura corporal, ele acaba fazendo um esforço um pouco maior. Ele tem um trabalho, digamos assim, para estar equilibrando essa temperatura. Então, esse gasto energético aumentado faz com que o corpo gaste mais energia e, como consequência, necessite um pouquinho mais de um aporte calórico. As frutas também são grandes aliadas da saúde e bem-estar do organismo em qualquer estação do ano. No inverno, elas podem, inclusive, ajudar a manter a alimentação balanceada. Consumo frutas e mais assim, muito transformada em doce ou chá. Então eu pego o abacaxi, faço um chá, faço um doce, pego a goiaba, faço um chá, faço um doce só com o açúcar da fruta. Eu gosto de comer mais fruta, que fruta é mais saudável. Assim, a fruta que eu gosto mais de comer é banana, laranja, com a maçã, entendeu? Que é mais saudável. Nos dias frios, o organismo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal ideal. É necessário ingerir alimentos que tragam mais nutrientes e energia para o corpo, mas que não sejam ricos em calorias, como a pimenta vermelha, o gengibre e a canela, que além de acelerar o metabolismo, ajuda na imunidade e na manutenção do peso. Para se alimentar bem nos dias frios, mas sem errar na quantidade e qualidade, é bom selecionar os alimentos dando preferências aos ricos em nutrientes, como vitaminas, proteínas e minerais. Justamente a gente fala que o corpo do verão é construído no inverno. Então as pessoas que buscam mais a parte estética, elas devem se atentar justamente nessa época do ano. O grande problema da época fria é porque as preparações são preparações que sempre têm adição, são preparações mais calóricas. Então a pessoa quer consumir um chocolate quente, quer fazer uma sopa, mas quer incrementar um pouquinho mais e acaba se esquecendo dos principais alimentos que devem ser consumidos o ano todo.
Enquanto parte dos brasileiros incorporou mais frutas e hortaliças à dieta e tem se exercitado mais, outra parcela da população está ficando mais obesa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco a nossa colega Jane Sampaio, jornalista e também nutricionista. Boa noite, Jane. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Você que todos os dias acompanha aqui o ESB Notícias segunda edição, está com a gente na produção de telejornais e também de matérias que leva até você informação e conteúdo. Jane, que é nutricionista, conversa com a gente agora sobre essa situação. Jane, obesidade realmente é hoje um assunto de saúde pública. Justamente, a obesidade é um problema de saúde pública, não só aqui no Brasil, como também em outros países. É uma triste realidade, justamente pelos hábitos inadequados que as pessoas costumam ter. E assim, a conduta alimentar inadequada que já começa da própria família. Então, muitas mães não são preparadas em relação ao conhecimento do que oferecer aos seus filhos, associado ao que está oferecendo nos lugares, nos lanchonetes, nos ambientes. Então, está favorecendo realmente ao ganho de peso e uma triste realidade que é essa obesidade. E assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 pessoas, uma tem registro de obesidade ou sobrepeso. Então, isso é uma coisa muito triste e que devemos realmente trabalhar a prevenção, porque com essa obesidade nós adquirimos as doenças crônicas não transmissíveis, que é justamente o que mais acarreta esse ganho de peso e muitas pessoas para ser atendidos nos postos de saúde, e o sistema de saúde não aguenta, né? Não dá conta de como conter essa ganho grande, né? Essa coisa enorme. Quando a gente fala sobre essas doenças crônicas, Jane, a gente está falando da hipertensão, a gente está falando da diabetes, que são doenças graves realmente, né? Que são provocadas e ocasionadas também por essa obesidade. Mas a gente falou aqui da primeira infância, né? É preciso cada vez mais ter cuidado, principalmente pais, mães. A própria escola precisa trabalhar um cardápio nutricional para essas crianças e também jovens. Mas quando a gente fala da pessoa adulta, né, é mais difícil tratar, por exemplo, um obeso, mas é preciso realmente ter uma equipe multidisciplinar. E daí o nutricionista, a importância desse papel fundamental. Justamente, porque no caso, quando vem a obesidade, a gente já tem as doenças metabólicas, que é a junção da hipertensão, do diabetes, problemas cardiovasculares, a dislipidemia, que é justamente o descontrole em relação às taxas do colesterol. Então isso aí acaba sendo um combo. Então, de um problema, você vai desencadeando muitos outros. E o grande problema da questão é, se você adquiriu essas doenças devido à alimentação inadequada. Então, você tem que buscar um profissional que conheça realmente para lhe dar a solução de você resolver esse problema. Então, se a alimentação inadequada causa doença, só a alimentação certa vai dar a essas pessoas e aquelas pessoas que querem prevenir uma alimentação e uma segurança alimentar de forma que você consiga evitar esse problema. Se você já tem, você vai minimizar os efeitos. Se você não tem, aí você vai associado à atividade física, né, que a gente tem que considerar, né? Sim, sempre alimentação com atividade física. E em alguns casos, a gente tem que trabalhar também com o apoio do psicólogo. Então, é equipe multidisciplinar. É o psicólogo para trabalhar a questão da compulsão, é o educador físico para trabalhar a questão da queima calórica, porque você tem que ter um controle do que você ingere, o que você gasta, e o nutricionista que vai passar um plano alimentar de acordo a cada pessoa. Porque o plano é individualizado. O que é bom para mim não vai ser bom para você e assim por diante. Aquela coisa de receitas milagrosas, de blogs que a gente pega, não, funcionou com tal pessoa, vai funcionar. Não é bem assim. Não é bem assim. E o que você vê muitas vezes na internet são culinaristas. Pessoas que pegam uma receita e que tentam reproduzir, copiam textos de profissionais, né, de técnicos na área e começam a difundir essas informações como se realmente aquela conversa fosse real. Só que a gente também tem uma questão, que um alimento, ele pode bloquear o efeito do outro. Então, se eu estou fazendo um planejamento para você e você está com déficit de mineral como ferro, eu não posso botar associado com cálcio, porque um vai inibir o efeito do outro. Então, tem todo um detalhe, né? Então, só o profissional mesmo da nutrição vai poder dar a essas pessoas a condição e o tratamento que elas merecem. Jane, uma outra questão também, quando a gente fala sobre essa alimentação balanceada e alimentação saudável, a gente está falando aí de um cardápio completo, que envolve proteínas, legumes, frutas, verduras, enfim, é preciso ter todo esse cuidado durante todo o dia. E muitas vezes a gente deixa a alimentação cada vez mais industrializada fazer parte do nosso cardápio. Isso é errado. A Organização Mundial de Saúde, ele preconiza que seja consumido pelo menos 5 frutas, 5 porções de frutas e hortaliças por dia, pelo menos 5 vezes por semana.
Só que assim, apesar que está acontecendo um aumento, algumas pessoas até estão começando a ingerir, mas de forma geral é muito pouco. Então as pessoas precisam incluir esses alimentos, precisam incluir os alimentos integrais e precisam ter uma rotina mais saudável. Porque você buscar um alimento prático, que é industrializado, na verdade você está colocando lixo para o seu corpo. Né? E aí você vê esse lixo pelas composição corporal, né, que muitas pessoas começam a engordar, então composição corporal é obesidade, mas enfim, é importante mesmo você eliminar. Porque os alimentos industrializados, ele tem todo um processo. Você tem que colocar aditivos químicos, você tem que colocar conservantes, porque você chega numa feira, por exemplo, compra um milho, com uma semana ele vai perder. Aí você vai e compra um pacotinho de milho industrializado que está lá no rótulo, que vai ter uma previsão de durabilidade de 1 ano a 2. Então você vê o tanto de produtos químicos que a gente joga para o nosso organismo. Então é preciso realmente deixar, evitar o máximo industrializado. Aí vem nas bolachas, você substituir às vezes de fazer um molho natural para você usar esses extratos já industrializados. Ou seja, é mudar, é formiguinha, mas você pode conseguir. Com certeza. Tá então, Jeane Sampaio, nutricionista e também jornalista, trazendo aqui para a gente informações valiosas sobre essa questão da obesidade, sobre qualidade de vida e alimentação balanceada. Jeane, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias. Obrigada, Aline. Bom, e você confere a partir de agora a estreia do quadro Na Estrada, com a estudante de jornalismo Betânia Guimarães. Nessa temporada você irá conhecer um pouco mais das histórias das cidades do interior baiano. Boa noite, Betânia. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou Betânia Guimarães e toda quinta-feira eu estarei aqui para trazer as curiosidades, a história, a cultura e as particularidades de cada uma das 417 cidades do interior da Bahia. E na estreia do quadro, eu te convido a conhecer um pouco mais da história da cidade de Caculé. Caculé tem um pouco mais de 23 mil habitantes e é um município do interior da Bahia, localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Vitória da Conquista. Você sabia que o nome da cidade é uma homenagem a um negro escravo fugitivo da fazenda Jacaré, que em meados do século XIX achou uma lagoa e resolveu morar às margens dela? Pois é, foi aí nessa lagoa que começou toda a história, com o escravo Manuel Caculé. O município foi fundado em 1854. E já que ela é um dos principais pontos turísticos do local, lugar para reunir os amigos, praticar esporte e também culminar eventos importantes, como o aniversário da cidade, que é no dia 14 de agosto. Inclusive, a cidade completou 100 anos neste mês. Caculé é rica culturalmente. Tem o Cine Teatro Engenheiro Doria, que foi inaugurado em 1945, construído especificamente para abrigar o cinema. E no segundo andar, os bailes e festas que aconteciam aos fins de semana. Mas em 1980 foi fechado e em 2012 foi reinaugurado. Desde então, vários eventos acontecem no local. E sabe o que é mais popular na cidade? O São João, que reúne pessoas de vários lugares. É muito conhecido na região e é tradição. Quando chega o mês de junho, a população já se prepara para os festejos. Outro evento que tem grande importância religiosa para os católicos é a festa do Padroeiro, que reúne muitos fiéis em procissão para a missa do Sagrado Coração de Jesus. Olha só, Caculé é uma cidade evoluída. Quando falamos em educação, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o IDEB, alcança a média de 6,4, superando a média nacional e estadual. Sobre a economia do município, o comércio é o que movimenta principalmente a avenida principal, chamada Cônego Miguel Monteiro. Nos dias de feira, pessoas da zona rural e habitantes da cidade enchem as ruas e lojas. Caculé é uma cidade cheia de cultura e de artistas. Recentemente foi gravado um videoclipe com os cantores e músicos em comemoração ao centenário. Então, você que vai passar aí pela rodovia BA-617, dá uma passadinha em Caculé. Por hoje é isso. Beijos e até a próxima. Obrigada, Betânia. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a sinalização em ponte no bairro Campinhos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se
Se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Trânsito mais seguro. O 7º Grupamento de Bombeiros Militar fez uma sinalização em ponte no bairro Campinhos. O estudante de jornalismo foi lá conferir. Gabriel Pires traz essas informações para a gente. O 7º Grupamento de Bombeiros Militar fez uma sinalização em uma ponte na Avenida Jadiel Matos, no bairro Campinhos. A sinalização foi feita após uma vistoria que identificou riscos na ponte. A gente recebeu o chamado aí da população dos populares e deslocamos imediatamente. Verificamos que realmente existe um risco tanto para transeuntes quanto para ciclistas, motociclistas e até veículos também. A estrutura de aço, né, digamos assim, de ferro, ela realmente se danificou e é possível aí a correção através da própria estrutura de aço, né, uma nova estrutura de aço, ou então um meio muro, digamos assim, de alvenaria para que seja contido aqui esse espaço, esse buraco. Segundo o tenente, quem trafegar pelo local deve ter atenção redobrada. Atenção, tem que ter cuidado, a gente sinalizou, a sinalização serve de advertência e a população tem que ter certo cuidado, principalmente quando está em bicicletas, né? Bicicletas, motocicletas, porque a velocidade é um pouco maior. E se não tiver atenção, pode acontecer realmente um acidente. Segundo essa moradora, há 2 anos esse vão na ponte está aberto e já foram registrados acidentes no local. Já teve acidente aqui, ó, perto aqui já teve, ó, de moto. Já teve acidente. E aconteceu o quê? Aconteceu, o cara caiu da moto, né? Aqui nesse rumo aqui, ó. Muita gente aqui já foi atropelada dessa ponte. Em nota enviada à nossa redação, a Prefeitura de Vitória da Conquista informa que técnicos da Secretaria de Infraestrutura estiveram aqui no pontilhão fazendo uma vistoria. A nota diz ainda que nos próximos dias começarão os serviços de restauração. E você tem alguma sugestão de pauta para os nossos telejornais? Entre em contato com a nossa produção por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.